Graça e paz, queridas ovelhas do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a identidade do propósito. Cada pessoa, ela tem um propósito divino que Deus estabeleceu. Desde o ventre da sua mãe, você já tem um propósito divino. Às vezes você ainda não sabe, talvez você já saiba, mas existem algumas pistas. Existem alguns sinais que nós manifestamos, o nosso jeito de ser, os nossos critérios, os nossos dons e outras coisas que acabam apontando para qual é o meu propósito de vida. Eu quero hoje mostrar para vocês aqui pelo menos 3 coisas que apontavam o destino que Deus tinha para a vida do grande profeta Moisés. Então, se você quer aprender sobre propósito, sobre o que Deus tem para a sua vida, fica com a gente nesse vídeo, deixa a tua curtida, te inscreve e durante a semana, essa é a nossa série Segredos do Propósito. Tem muita bênção para você em cada vídeo que estamos deixando, tá? Eu quero começar já mostrando, gente, a identidade do profeta Moisés. Nós observamos numa passagem que a Bíblia ela deixou, escrita uma das histórias que aconteceu com Moisés antes dele se tornar o grande profeta, que mostrava um pouquinho sobre a identidade do seu propósito. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 12. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Misericórdia, gente. Moisés, ele cometeu um erro muito grave, que foi, no caso, tirar a vida de uma pessoa. Mas o que eu quero mostrar para vocês foi a intenção por trás. Eu não quero aqui mostrar o erro, eu quero mostrar a intenção. Tanto é que no próximo versículo, adiante, o Moisés, no dia seguinte, ele toma a mesma intenção. Qual é a intenção? Por que ele fez isso? Porque ele viu um egípcio espancando um hebreu. Então aquilo despertou um senso de justiça. Moisés carregava essa identidade. É importante você observar, tem pessoas que, se acontece uma coisa errada na frente dela, ela falta arrancar os cabelos dela. Ela tem um senso de justiça, isso está relacionado ao propósito. Tem pessoas que, se acontecer algo na frente dela de errado, ela nunca nem liga, porque o propósito dela é relacionado a outro tipo de coisa. Cada pessoa, ela tem características únicas, mesmo que seja um pouco influenciado algumas coisas em relação à cultura, à criação, porém, existe algo mais forte, que é um senso que cada pessoa tem uma identidade, cada pessoa é mais voltada para uma coisa, e é aquele negócio, em qual parte do mundo você quer ser útil, você quer deixar que legado nesse mundo. Então existe um grito dentro de nós, eu quero ajudar pessoas, não, eu quero ajudar crianças, não, eu quero ser um empresário, eu quero ajudar pessoas na medicina, não sei. Existem várias questões que estão aqui dentro. No caso de Moisés, já mostrava que ele era uma pessoa de julgar, Quando ele se tornou profeta, ele julgava as pessoas, ele atendia pessoas todo santo dia para julgar as pessoas. Então, a primeira coisa que eu mostro para vocês, o senso de justiça que existia dentro de Moisés estava relacionado à identidade do seu propósito, ao que ele se tornaria futuramente, tá? É importante você entender isso, que no tempo de Deus ele iria se tornar o grande profeta. Agora, uma segunda coisa que eu gostaria de falar sobre propósito com vocês, queridos, é sobre capacitação. Deus, ele prepara você. Olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu.
Ou seja, Moisés começou a colocar barreiras. Mas eu não posso, eu não sou bom para falar, eu não tenho condições, sabe? Era uma barreira, uma mentalidade, porque assim, queridos, Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes. Então, Deus, ele tem coisas tão grandes que às vezes a gente não se vê em coisas tão grandes, a gente às vezes se vê na nossa limitação. Mas Deus começa a trabalhar, Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o que fala? E Deus ainda fala mais, perguntou o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu um bordão. Então ele disse: lanço na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Moisés não tinha talvez a capacidade que ele queria, mas ele tinha algo muito mais poderoso. Ele tinha os sinais, ele tinha os milagres. Sabe, às vezes você acha que precisa de uma coisa para chegar onde você almeja, mas Deus pode te colocar lá de outras maneiras. Então, o segundo ponto da nossa mensagem: Deus, ele capacita você para você viver o teu chamado. E o terceiro ponto é muito forte, queridos, Deus tem um tempo para cumprir o propósito que ele te trouxe aqui nessa terra. Vamos observar aqui em Moisés, Êxodo capítulo 7, versículo 7. Era Moisés de 80 anos, ou seja, quando Moisés começa a descobrir o seu propósito, a viver o seu chamado, ele tinha 80 anos. 40 anos ele fica no Egito, sendo treinado no palácio. Tem que fugir do Egito. 40 anos ele fica no deserto com Jetro, seu sogro, sua família. E agora, os últimos 40 anos da vida de Moisés, Moisés vive o seu propósito. Que coisa extraordinária. Então é importante você entender que o propósito, sabe, Deus revela no tempo certo. Um exemplo: Davi, ele foi viver o propósito de rei aos 30 anos, mesmo que o profeta Samuel falou quando ele ainda era jovem. Então existe um tempo que Deus vai trazendo mais sinais, que Deus vai se manifestando, que Deus vai chamando cada um de nós a vivermos o nosso propósito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, te inscreve. Desejo que Deus abençoe você. Se Deus quiser, amanhã tem mais sobre os segredos do propósito, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.